Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Angel, este é o canal Angelicalmente Organizada e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre quais foram as 5 atitudes que eu tomei para fazer a minha organização financeira. E a primeira delas foi querer essa mudança. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa na nossa vida, de mudarmos qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa querer fazer isso. A gente precisa querer mudar. Esse é o primeiro passo, tá? Então, se você acha que a sua vida financeira não está do jeito que você queria, se tem alguma coisa que você acha que poderia ser mudado, se tem algo que está te incomodando, então esse é o primeiro passo. Você já está nesse caminho, tá? A segunda coisa que eu fiz para mudar a minha vida financeira, para começar a organizar a minha vida financeira, gente, e quando eu falo minha vida financeira, eu quero me referir à vida financeira da minha família, foi pesquisar, foi estudar sobre o assunto. Então eu comecei a assistir, principalmente a assistir muitos vídeos no YouTube sobre educação financeira, organização financeira, como que eu poderia fazer para economizar, para guardar um dinheiro, para ter uma reserva, sabe? Eu comecei a assistir muitos vídeos de pessoas, tanto de especialistas, gente, quanto de pessoas mostrando também como que elas faziam, sabe? Então eu gostava muito desse tipo de conteúdo, eu consumia muito esse tipo de conteúdo e isso foi abrindo a minha mente, isso foi me fazendo gostar muito desse assunto e eu comecei a conversar sobre isso com meu esposo e eu assistia, eu pesquisava, tá? E eu faço isso até hoje. Então, essa foi a segunda coisa que eu fiz. Foi pesquisar e foi estudar sobre o assunto, tá? Estudar, que eu falo, gente, é realmente assistir aos vídeos e tentar colocar aquilo em prática, aprender e tentar realmente colocar aquilo em prática, tá? Qual foi a terceira coisa que eu fiz? Mostrar, convencer o marido que era possível e que precisávamos tentar nos organizar financeiramente. Então essa foi a terceira coisa que eu fiz, porque não adiantava nada eu querer essa mudança, eu buscar entender sobre o assunto, pesquisar, estudar, e a pessoa com a qual eu divido a minha vida não quisesse ou não soubesse nada sobre isso, não entendesse nada sobre isso e não quisesse entrar nessa comigo, não é verdade? Então eu comecei a mostrar esses vídeos pro meu esposo, eu comecei a falar com ele sobre esse assunto, sabe? E no início ele não entendia muito bem o que eu estava querendo, ele não entendia muito bem, ele acreditava que não era possível, porque nós não ganhávamos o suficiente para poder, por exemplo, para ter um dinheiro guardado, que o dinheiro realmente só dava para aquela despesa mesmo, ali, para as despesas básicas mensais, e que aquilo era algo muito distante da nossa realidade. Então ele era um pouco descrente de tudo isso no momento, sabe? Naqueles momentos iniciais que eu comecei a falar com ele sobre isso. Mas eu persisti, né? Eu persisti, então ele sempre me via assistindo esses vídeos sobre esse assunto. Eu começava a fazer a organização financeira, eu criava ali controles financeiros, já tentei fazer isso no computador, em planilhas, fazia no caderno também, e o que funciona para mim é no caderno. Eu gosto muito de fazer os meus controles financeiros, a minha organização financeira em um caderno, sabe? E eu sempre estava com aquilo ali e sempre tentando mostrar para ele que era possível, que dava para fazer, que a gente podia conseguir fazer isso e ter uma vida financeira mais equilibrada. Então, bastante persistência, gente. E hoje, graças a Deus, ele entendeu isso, sabe? Já tem um tempo que ele entendeu isso e que ele tá nessa comigo. E nós dois juntos estamos buscando aí a nossa organização financeira sempre mais, sempre aprendendo, buscando melhorar. Se algo não deu certo, a gente muda, a gente faz diferente. Mas graças a Deus, agora somos nós dois aí nessa jornada. E claro, a nossa intenção é sempre melhorar, sempre aprender mais, sempre buscar essa organização financeira, para que no futuro nossas filhas também se espelhem em nós e aprendam sobre isso e saibam cuidar muito bem do dinheiro delas. No quarto, a quarta atitude que eu tomei, gente, para começar a minha organização financeira, foi colocar isso em prática. Foi colocar isso em prática. E eu até coloquei aqui um exemplo bem simples, mas bem prático também da nossa vida, que aconteceu com a gente, que foi quando nós nos casamos. E a gente mora numa cidade pequena, cidade de interior, sabe? E aí,
aqui as pessoas têm o costume, têm o hábito, eu acredito que até hoje, gente, muita gente faz isso ainda, muitas pessoas ainda fazem isso, que é receber receber não, que é comprar aquela feira básica, aquela cesta básica, aqueles alimentos que são básicos ali que todo mês a gente compra, arroz, feijão, sabe? Macarrão, comprar essas coisas, esses itens que são essenciais para a nossa vida, comprar fiado e pagar quando receber o salário. Então fica naquela, compra nesse mês, paga quando receber o pagamento. Aí no dia que você paga, você faz outra e espera para o próximo mês você pagar e fazer outra. Fica naquele ciclo, sabe? Que nunca acaba. Você sempre fica devendo no supermercado. E assim, a gente começou com isso também, sabe? Quando a gente se casou. Só que isso me incomodava muito, eu achava que isso não estava certo, eu não queria aquilo pra minha vida, e como eu já falei pra vocês, né, eu comecei a querer essa mudança, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, convencer meu marido que aquilo não estava certo, que aquilo não era o jeito correto de fazer, e aí a gente começou a colocar isso em prática, né, depois desses 3 passos que eu falei pra vocês, né, esse 4º passo foi a gente começar por uma coisa simples, que pode parecer simples para vocês, né? Para algumas pessoas pode parecer até bobo, mas foi isso. Foi não comprar a feira do mês fiado para pagar no mês seguinte. Então nós começamos a fazer isso, nós conseguimos fazer isso. Eu lembro muito bem de como que foi, sabe? Nós fomos ao supermercado, pagamos a compra que nós devíamos e fizemos uma compra naquele mês com o dinheiro e pagamos e não ficamos devendo. A partir disso, gente, muita coisa mudou na nossa vida, né? Muita coisa mudou. E com isso, nós também pudemos escolher onde que nós queríamos comprar fazer a nossa feira, comprar as nossas coisas. Porque às vezes você fica preso ali porque você tem um crédito para comprar fiado naquele mercado, naquele lugar, né? Pode ser, vocês podem usar esse exemplo aí para várias situações. E você fica preso, você só pode comprar ali, você vai pagar às vezes mais caro no alimento. Mas por quê? Porque você já tem aquele crédito ali para você comprar e você não tem o dinheiro, porque você não tem essa organização. Então você não tem o dinheiro em mãos para você falar assim, olha, eu vou comprar onde eu quiser comprar, onde o preço estiver melhor, onde o alimento estiver melhor, onde tiver alimentos que eu quero comprar, a marca que eu quero comprar, que seja, né? Enfim, você tem o poder de escolha. E eu via nesse cenário aqui que nós não tínhamos esse poder de escolha, sabe? Nós tínhamos que comprar ali porque era onde a gente tinha crédito. E como a gente já estava devendo, a gente pagava uma e fazia outra. E, gente, eu vejo muitas pessoas até hoje fazendo isso, sabe? Então, nós saímos desse ciclo e nunca mais, até hoje, já tem muitos anos, gente, nós nunca mais fizemos isso, comprar a feira para pagar no outro mês, sabe? Isso é horrível para a nossa vida financeira e eu aconselho vocês, né, se vocês estiverem nesse ciclo, repensarem e encontrarem uma forma de saírem desse ciclo, tá? E a 5ª coisa, né, são 5 atitudes que eu trouxe hoje para vocês, que nós tomamos para começar a nossa organização financeira, foi iniciar a nossa reserva financeira. Então, após todos esses passos que nós fizemos, né, após tomar consciência de tudo isso, nós começamos a montar a nossa reserva financeira. E claro, gente, nunca foi, nem sempre foi perfeito. Às vezes, nós tentávamos montar a nossa reserva financeira e não dava certo. Acontecia algum imprevisto, nós acabávamos tendo que pegar aquele dinheiro, utilizar para poder pagar aquilo ali, aquele imprevisto que tinha acontecido, consertar alguma coisa, comprar alguma coisa, sabe? E às vezes a gente acabava tirando o dinheiro ali e ficávamos desmotivados, frustrados, porque parecia que a gente nunca ia conseguir, sabe? Então a gente passou por isso e isso é normal, mas nós persistimos, estamos persistindo até hoje e muita coisa mudou. Então, hoje nós temos uma organização financeira muito mais elaborada, muito mais concreta, muito mais forte. E claro que a gente precisa melhorar a cada dia, buscar sempre estar organizados financeiramente falando, né? Prestar atenção no que a gente está comprando, ter metas,
ter a reserva, continuar aportando na reserva, ter os nossos objetivos financeiros, isso é muito importante. É uma construção dia a dia, sabe? E isso tem sido muito bom para nós, tá? Então essas foram as 5 atitudes que nós tomamos para começar a nossa organização financeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito simples. Eu quero deixar claro para vocês que eu não sou formada na área de educação financeira. O que eu tenho, na verdade, é o desejo de mudar a vida financeira da minha família. É esse o desejo que eu tenho, já faz alguns anos, e nós estamos, sim, meu esposo e eu, estamos conseguindo aos poucos fazer isso. Então, se você também tem esse desejo, comece, sabe? Comece fazendo o básico, comece de alguma forma, mas comece, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós teremos mais 2 vídeos falando sobre esse assunto, como que nós fizemos isso na nossa vida, como que nós estamos fazendo isso aqui na vida da nossa família, e eu espero ajudar de alguma forma, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!